Muito bem, então, iniciando aqui nosso ano 2018. Quem já acompanha o canal talvez se surpreenda um pouco com o assunto que nós vamos tratar hoje. Para quem não acompanha, novidade, vamos ver aí direito previdenciário, tá? Para elaborar esse roteirinho aqui, eu estou utilizando a sinopse da editora Juspodium, de autoria do professor Federico Amado. Eu gosto bastante das sinopses da Juspodium. Eu acho que elas vão direto ao assunto, ao que interessa. De vez em quando eu dou uma escorregada, uma farofada aqui e ali, mas no geral é assim, é o sumo, é o extrato daquilo que a gente precisa para estudar para o concurso, né? Claro que se o que você estiver procurando não é concurso, era melhor você pegar uma doutrina. Você tem grandes escritores de previdenciário, né? Mas para quem está estudando para concurso, precisa ter uma noção geral ampla e normalmente precisa fazer um estudo de muita coisa durante um curto intervalo de tempo, então a informação tem que ser resumida, né? Então, por isso que as sinopses ajudam bastante, tá? E eu gosto muito de estudar por sinopse e por questão de provas anteriores, né? Eu acho que elas ajudam bastante a você ver o que está caindo e sentir o que é e o que não é de maior incidência, o que você precisa, quais são as suas fraquezas, o que você precisa se dedicar mais, o que você pode se dar o luxo de se dedicar menos, né? Então é um termômetro, né? Então sinopse e questão, sinopse e questão, sinopse e teste, sinopse e exercício dissertativo, sentença. Enfim, vamos lá. Hoje nós vamos começar com os princípios do direito previdenciário, natureza jurídica, tá? Então nós vamos iniciar pelo entendimento do que é Seguridade Social. Seguridade Social, ela começa com a crise do Estado liberal, que acaba gerando o Estado Social e os direitos de segunda e terceira dimensão, que são as prestações positivas do Estado, onde se encontra inserido o direito previdenciário à Seguridade Social. Então a gente tem uma noção aqui de que se trata de uma natureza jurídica de um direito social, tá? A Constituição de 88, está aqui ela aqui para vocês, a Constituição Cidadã, ela estabeleceu um sistema da Seguridade Social. Que sistema foi esse? Não, vamos por aqui, Seguridade. O português aqui pediu desculpas. Seguridade. Muito bem, Seguridade Social. Que a gente vai encontrar ele aqui. Ele está exatamente no título 8 da ordem social. Então você já vê que é um direito social, que já está inserido na ordem social, e a ordem social já começa falando que a ordem social, artigo 193, tem como base o primado do trabalho e o objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Quer dizer, você vê aqui um traço marcante de um Estado social, de um Estado de segunda e terceira geração, né? Um Estado positivo, um Estado que fornece prestações. Não é simplesmente aquele Estado liberal, que é o Estado que garante liberdades, né? Eu não me intrometo. Eu, Estado, não me intrometo na sua vida. Eu, Estado, não me intrometo no seu contrato. Eu, Estado, deixo você ser livre para você exercer os seus direitos individuais. Não, agora nós estamos já na outra fase, que é a fase do Estado prestador. É o Estado que fornece prestações. É o Estado que faz coisas por você, tá? É o Estado positivo.
É o Estado que fornece, é o Estado que dá. É o Estado social. O Estado positivo porque se contrapõe ao Estado negativo, é o Estado que não intervém, é o Estado que não te atrapalha, é o Estado que não te priva de liberdade, é o Estado positivo, é o Estado que faz alguma coisa. Tá? Então, a Seguridade Social, ela se formou um sistema em que a gente tem os caráteres contributivo e não contributivo. O caráter contributivo é aquele que você exige uma contrapartida, uma contribuição da pessoa que vai receber a prestação. E é claramente a Previdência Social. E você tem dentro do sistema da Seguridade as parcelas não contributivas desse sistema, em que você recebe as prestações do Estado independentemente de qualquer contribuição, que são a saúde e a assistência. Tá? Então vai ficar mais ou menos assim, para a gente entender melhor. Vou ficar aqui e botar grandão para vocês. Vamos botar aqui. Sistema da Seguridade. Seguridade Social. O Seguridade tem uma origem espanhola, né? Seguridad. Né? Por que não é segurança social? É razão histórica. Então você tem aqui, ó, sistema contributivo. Você tem a previdência. Não contributivo. Opa, saiu errado aqui. Sistema não contributivo. Você tem dois. Você tem a saúde e a assistência. Jesus social. Muito bem. Então aqui dentro você tem os três ramos da Seguridade Social, que são a Previdência, a Saúde e a Assistência. Todos eles compõem um grande sistemão chamado Seguridade. Aqui você tem o sistema contributivo, você precisa de contribuições, você precisa pagar o seu INSS, você precisa pagar a sua contribuição mensal. Pagar INSS é um termo chulo, que é para todo mundo entender, que são as contribuições previdenciárias, né? E aqui o sistema não contributivo, que você tem a saúde e assistência social. Por que a saúde e assistência não são contributivos? Vamos aqui na saúde, ó. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Tá? Então você não tem contribuição para a saúde, né? Ou seja, qualquer pessoa, antigamente a gente tinha o INAMPS, né, que era sistema contributivo. Para quem é mais antigo, para quem não está acostumado, quem já tinha uma idade um pouco mais adulta antes de 88, vai lembrar da fila do INAMPS, né? Você tinha um sistema contributivo. Se você contribuía para a Previdência Social, você tinha direito a usar o INAMPS. Tá? A Constituição de 88 acabou com isso, não tem mais. Hoje em dia você tem o SUS, o Sistema de Saúde, e você não depende de contribuição para você usar o SUS. Antigamente você tinha que chegar lá com a sua carteirinha da Previdência, você tinha que ser um segurado na fila do hospital, eles não te atendiam. Hoje em dia não. Hoje em dia você sofreu um acidente, qualquer SAMU te leva numa unidade do SUS, sem qualquer pergunta. Tá? E daí o Frederico Amado vai passar para a competência legislativa. Então compete privativamente à União a Seguridade Social, artigo 22, inciso 23. Vamos direto lá para o 22. Artigo 22.
compete privativamente à União, inciso 23, a Seguridade Social. Então somente a União pode legislar sobre Seguridade Social, e Seguridade Social a gente inclui aqui os 3 ramos da Seguridade. Tá? Depois, no artigo 24, inciso 12, aqui você tem Previdência Social como competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal. Peraí, mas isso significa então que a Seguridade Social é da União, nele incluída a Previdência, mas os Estados também podem legislar sobre Previdência Social. Então o Estado pode definir a aposentadoria do produtor rural. Não é isso. Aqui, concorrentemente, você tem que interpretar de uma forma harmônica na própria Constituição. E esse concorrentemente aqui da Previdência, ele quer dizer justamente a questão dos servidores dos estados e do Distrito Federal. Tá? Então, o Distrito Federal e os estados podem legislar sobre direito previdenciário? Podem, desde que limitados à previdência dos servidores, dos seus próprios servidores. Tá? Então, o Estado quer que um policial civil tenha uma aposentadoria especial, sei lá, por tempo de serviço em diligência de transporte de preso, sei lá, qualquer maluquice aí. Aí então o Estado vai legisla. Ele pode fazer isso? Pode. Ele está inserido no 2412 da Constituição. E o município? O município também. Por quê? Pelo artigo 30, inciso 1, vamos achar aqui. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Então aqui nessa competência estaria inserida a previdência dos servidores do município. Então o município criou um fundo de aposentadoria dos seus próprios servidores, e aí ele define quais são as regras para você usar esse fundo de aposentadoria, quais são as contribuições que você vai ter que fazer. Então não tem problema, é um assunto de interesse local, é um assunto relacionado à autonomia municipal, os próprios servidores do município. Então não tem problema estar inserido aí nessa questão do artigo 30. Tá? Vamos passar para os princípios agora. Os princípios da Seguridade Social estão no artigo 194. Quase todos, segundo o professor Federico Amado aqui. Ele insere mais 3 além do 194, embora eu pessoalmente acho que não precisaria ter inserido. Mas vamos lá. Artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então você tem aqui: compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Tá? Que são os objetivos, mas a gente trata pelos princípios, quer dizer, o que a Seguridade Social deve buscar, né? Universalidade da cobertura do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, e redutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação e custeio, diversidade na base do financiamento, caráter democrático descentralizado da administração mediante gestão quadripartite. Aqui eles gostam de bagunçar, né? As questões de concurso, já vi um monte falar em gestão tripartite, e aí isso anula a afirmação, né? Então, se você não está acostumado, fica esperto com o quadripartite, tá? Com a participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e governo. Por isso que é quadripartite. 1, 2, 3, 4. Nos órgãos colegiados. Tá? E os princípios que não estão aqui, segundo o professor Federico Amado: solidariedade, precedência da fonte de custeio ou contrapartida,
e orçamento diferenciado. Tá? Então vamos ver cada um deles de maneira breve, porque isso aqui é tranquilo, não exige muito conhecimento. Universalidade da cobertura e do atendimento, ela tem um viés subjetivo e um viés objetivo. No aspecto subjetivo, quanto mais gente atendido, melhor. E no objetivo, quanto mais coberturas forem atendidas, melhor. Tá? Isso quer dizer o seguinte: a Previdência Social, a Seguridade Social quer alcançar o maior número de pessoas possíveis. Está dentro do contexto do Estado Social. Tá? Só que tem um problema: o Estado tem limites. Né? Quais são os limites do Estado? São os recursos financeiros. Não dá para você atender todo mundo para qualquer eventualidade que aconteça na vida da pessoa, né? Qualquer contingência. Então por isso você tem logo em seguida o 3, a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. Tá? Então você tem aqui, de um lado você quer ampliar a cobertura no aspecto subjetivo e no aspecto objetivo. Aqui no 3 você tem a seletividade e distributividade, você vai olhar com cuidado quem realmente precisa e o que realmente precisa ser coberto. Tá? Tô com uma unha encravada, quero ficar em casa 15 dias recebendo benefício, né? Aí não dá, né? Então por isso você tem a seletividade e distributividade. Tá? Então você pode dizer que o princípio do inciso 1 é limitado pelo princípio do inciso 3. Tá? Inciso 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Isso aqui nada mais é do que o princípio da isonomia aplicado à Seguridade Social, ao direito previdenciário. Isso porque antigamente existia uma diferença entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural. Por conta dessa diferença, você tinha uma questão no tratamento previdenciário dessa população urbana e dessa população rural. E a Constituição acabou com isso e decidiu que os trabalhadores urbanos e rurais têm que ter os mesmos tratamentos. Isso não impede as discriminações positivas. Tá? Que são aquelas discriminações em que você fomenta uma atividade ou, por exemplo, você tem um descrime injustificável. Né? Por exemplo, uma determinada doença que só atinge populações de sei lá, núcleos avançados de fronteira, sei lá, tipo febre amarela, por exemplo. E aí você decide que os trabalhadores rurais... não, brincadeira o exemplo da febre amarela, né? Mas... enfim, deu para entender. Você decide que os trabalhadores rurais, por exemplo, têm uma cobertura com auxílio febre amarela, por exemplo. Poderia ser possível, porque é uma discriminação positiva que tem um descrime injustificável. Tá? Inciso 3 já foi. Inciso 4. Irredutibilidade. Não é possível a redução do valor nominal. Segurança jurídica, a manutenção do valor real. Tá? Uma questão importante: o STJ já permitiu aplicar o reajuste negativo quando houver deflação. Tá? Então quer dizer, isso significa que seria possível você aplicar um índice de reajuste com valor negativo, desde que preservado o valor nominal. Tá? Como se daria isso? Por exemplo, durante um mês você precisaria abaixar o valor porque houve deflação, mas como esse valor seria reduzido abaixo do valor nominal, eu não poderia. Tá? Se o valor a ser diminuído ficasse acima do valor nominal, não tem problema, não teria problema para o STJ. 5. A equidade na participação no custeio. Isso quer dizer que o custeio deve ser o mais amplo possível, desde que isonômico. Tá? Isso aqui é a aplicação do princípio da capacidade contributiva no direito da Seguridade Social. Tá? De certa medida, o princípio da isonomia. Tá? Quanto mais gente
participando no custeio da Seguridade melhor. Tá? Diversidade da base de financiamento. Também a mesma coisa, você precisa ter múltiplas fontes, porque se determinada fonte tiver um problema econômico, tiver alguma questão que não consiga contribuir, você tem uma outra que possa manter o sistema, né? O sistema tem que se virar sozinho, né? Caráter democrático, nós já falamos alguma coisa sobre isso, né? É importante falar aqui também no artigo 10, que é uma decorrência, né? Esse artigo aqui, esse inciso é decorrência do artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto da discussão e deliberação. Voltando aqui para o 194. Bom, então aqui dos incisos terminamos. Vamos falar agora da solidariedade, apontada pelo professor Federico Amado. A solidariedade está no artigo 3º, inciso 1 da Constituição. Vamos aqui mais rápido. Constitui os objetivos fundamentais da República Federativa, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tá? Por que eu acho que não é um princípio da Seguridade Social? Porque é um princípio da República, né? Tudo na República tem que ser solidário. Então não precisaria ficar repetindo. Mas tá bom, se eventualmente perguntarem. Precedência da fonte de custeio, outro princípio que ele aponta, está no artigo 195. 195. Aqui. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes da União, Estados, Distrito Federal e municípios e das seguintes contribuições. Na verdade, para mim, isso aqui é uma decorrência do princípio da diversidade da base de financiamento, e não um outro princípio, né? Mas ele apontou como um outro princípio aqui no parágrafo 5º. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Aqui, esse princípio também é chamado de contrapartida, tá? Porque você não pode criar, aumentar ou estender um benefício sem que você tenha de onde tirar essa receita, né? Você precisa ter uma contrapartida financeira para você aumentar esse benefício, tá? Também acho que decorre da seletividade e da distributividade nesse caso, e não um princípio autônomo, mas enfim. E o último princípio que ele aponta é o princípio do orçamento diferenciado, que está no parágrafo, tá no artigo 165, parágrafo 5º, inciso 3, voltando que passou. Parágrafo 5º. A lei orçamentária anual compreenderá, inciso 3, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta ou indireta, bem como fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Então aqui a gente tem o orçamento diferenciado, tá? A peça orçamentária exclusiva para a Seguridade Social, tá? E esse aqui eu acho que é um único princípio apontado aqui pelo professor Federico Amado que se destacaria, embora ele seja mais relacionado a direito financeiro, mas essa pergunta costuma cair muito, eu já vi muita questão sobre isso, né? Com relação ao orçamento da Seguridade Social. Tá certo? Então, pessoal, encerrando essa primeira parte,
um jeito diferente, né? De quem está acostumado aqui. O YouTube suspendeu um serviço que eles tinham, que era de edição, que ficava bem fácil editar o vídeo, ficava mais intuitivo. E como eu não tenho a menor ideia de como fazer uma edição de vídeo, eu achei melhor fazer dessa forma, tá? E eu vou pedir um favor aqui para vocês que acompanham, para vocês que assistem. Se vocês gostaram do vídeo, eu não quero joinha, eu não quero comentário, eu quero um favor. Tem um instituto aqui, um instituto confessional, né, que ajuda, tem diversos trabalhos sociais, chama Instituto Resed, tá? E as irmãs aqui sempre precisam de apoio financeiro. Então, se você gostou do vídeo, eu não tenho nada relacionado com isso, é só um amigo meu, um grande amigo, aliás, que me indicou, falou que precisa de ajuda, tal. Se você gostou do vídeo, passa numa agência lotérica, deposita R$1 nessa conta aqui, Caixa Econômica 2558, operação 003, conta corrente 33388, tá? Eu garanto que seu real vai ser muito bem usado, porque pessoalmente eu não conheço essa obra, mas um amigo meu conhece e recomendou, falou que eles têm um trabalho social muito bonito e precisam sempre de ajuda. Tá bom? Então, pessoal, boa sorte aí nos estudos e adiante. Um abraço, tchau.